Olá, antenados e antenadas, futuros DBAs, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta aula da unidade 5, processamento de consultas. Na aula de hoje, nós vamos estudar a segunda fase do processamento de consultas, que é a reescrita da consulta. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa! Então, olhando aqui na figura que representa as fases do processamento de uma consulta, nós estamos nessa etapa aqui, que é a reescrita da consulta. Na aula anterior, nós discutimos a etapa de parsing. Ok, a reescrita da consulta ela tem como entrada a parse tree, que é um grafo de operadores, e tem como saída esse Carry Logical Plan, que também é um grafo de operadores. É a minha parse tree, já com alguns ajustes, algumas manipulações para melhorar o desempenho dessa consulta, ou desse grafo de operadores. Beleza. Então, revisando aqui, a entrada desse módulo de reescrita da consulta é a parse tree, que nós discutimos na aula passada, e a saída é o Carry Logical Plan. Beleza. Bom, teoricamente, a parse tree, que é um grafo de operadores, nós já definimos o que é um grafo de operadores, ela já poderia ser utilizada para executar a consulta, ou seja, recuperar os dados requisitados pela consulta. Por quê? Porque a minha parse tree já é um grafo de operadores, então ela já tem nos vértices as tabelas, as relações ou as operações da álgebra relacional. E as arestas já indicam o fluxo dos dados. Então, teoricamente, eu já poderia utilizar a parse tree para recuperar os dados solicitados pela consulta. Beleza, porém, podem existir vários grafos de operadores equivalentes para uma mesma consulta SQL. Entendemos por equivalentes grafos de operadores que produzem o mesmo resultado. Beleza? Então, a gente diz que eles são equivalentes. Só que esses grafos de operadores equivalentes podem ter desempenhos diferentes. Ou seja, um pode ser mais rápido do que o outro. Então, qual o objetivo da reescrita da consulta? É já aplicar alguns ajustes e algumas manipulações sobre a parse tree, a fim de gerar um grafo de operadores que tenha um desempenho melhor. Esse grafo de operadores melhorado é chamado de Carry Logical Plan. Beleza. Então, o objetivo é pegar a parse tree, manipular e gerar esse Carry Logical Execution Plan. Beleza. Para fazer isso, para gerar esse Carry Logical Execution Plan, a reescrita de consulta, ela executa 3 etapas. A padronização, que é a construção de uma forma padronizada de grafo de operadores, ou seja, é necessário uma forma única de representar os grafos de operadores. A etapa de simplificação, onde a gente vai eliminar redundâncias que podem ocorrer no meu grafo de operadores. E por fim, a terceira etapa, melhoria, onde a gente vai construir uma expressão melhor, mais eficiente em relação a desempenho, em relação a performance, aplicando regras de transformação e heurísticas. Vamos entender cada uma dessas etapas em detalhes. Então, dada uma consulta SQL, tá? O parsing vai fazer análise sintática, semântica e gerar o que nós chamamos de parse tree, esse grafo de operadores que é a parse tree. A parse tree ela é a entrada para este módulo ou esta fase chamada de reescrita da consulta. Então, a entrada é a parse tree. Na etapa de padronização, o que é feito é pegar a parse tree, escrever essa parse tree, representar essa parse tree em uma forma padrão. A forma padrão mais utilizada é uma left deep tree, ou seja, um grafo de operadores onde todas as junções estão à esquerda. Observe que na minha parse tree eu tinha uma junção do lado esquerdo, outra junção do lado direito. Agora, na minha left deep tree, todas as junções estão à esquerda. Isso é uma forma padrão
de representar junções. Primeiro, isso facilita o processo de gerar outros grafos de operadores equivalentes e também facilita o processo de comparar o desempenho desses grafos, beleza? Após a etapa de padronização, então é executada a etapa de simplificação. Na etapa de simplificação, o que se busca é eliminar redundâncias, tá? Por meio da aplicação de regras de idempotência. Por exemplo, se numa operação de seleção eu tenho a condição A ou A, eu posso trocar isso por A, beleza? Porque eu já sei que A ou A é igual a A. Mesma coisa, se eu tenho A e A, eu já sei que o resultado é A. Então eu posso aplicar essas regras de idempotência. Se eu tenho, por exemplo, numa condição de seleção A ou negação de A, então eu já sei que isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Beleza? Se eu tenho A e negação de A, eu sei que isso aqui vai ser sempre falso. Ou seja, eu sei que o resultado vai ser sempre falso. Se eu tenho A e A ou B, isso aqui é a mesma coisa que A. O resultado vai ser o mesmo resultado gerado por A. Então, nessa etapa de simplificação, nós podemos aplicar essas regras de idempotência, por exemplo, nas condições de seleção. Ou seja, nos operadores de seleção. Ok? E assim gerar um grafo de operadores que tenha um desempenho melhor. A terceira etapa dessa fase de reescrita da consulta é a etapa de melhoria. Então, nessa etapa de melhoria, a entrada é um grafo de operadores que já passou pelo processo de padronização e já passou por um processo de simplificação. Então, entende-se que ele já tem um desempenho, melhor do que a pass tree recebida inicialmente. Ok, só que podem existir outros grafos de operadores que são equivalentes, mas que possuem desempenho melhor. Então, nessa etapa de melhoria, são aplicadas regras de transformação e heurísticas sobre o meu grafo de operadores, buscando obter um grafo de operadores melhor, ou seja, que tenha um desempenho melhor, ou seja, que rode mais rápido, que recupere os dados da minha consulta de forma mais rápida. Bom, como exemplos de regras de transformação que nós podemos aplicar em um grafo de operadores, imagine o seguinte: eu sei que a seleção de θ1 e θ2, onde θ1 e θ2 são condições de seleção, tá, sobre uma relação R, isso aqui é equivalente a fazer a seleção de θ2 sobre R e sobre esse resultado fazer a seleção de θ1. Qual a forma mais eficiente? É melhor executar as duas seleções de uma vez ou executar a primeira seleção e depois executar uma segunda seleção? Bom, isso vai depender muito das estruturas de índice que estiverem disponíveis, dos algoritmos que eu posso utilizar para executar essa seleção. Tá? Mas essa é a questão. Eu posso ter desempenhos diferentes aqui. Então eu preciso avaliar qual é a expressão que me dá o melhor desempenho. Então, esse é um exemplo de regra de transformação. Existem vários outros exemplos, tá? Bom, após aplicar as regras de transformação, nessa etapa de melhoria são aplicadas heurísticas. Ou seja, heurísticas são executadas sobre o meu grafo de operadores com o objetivo de gerar um grafo melhor. Como exemplo dessas heurísticas, nós temos mover as operações seletivas, de seleção e projeção, para baixo no meu grafo de operadores. Tá? Então, executar as operações seletivas antes que as operações construtivas. Operações construtivas são junção e produto cartesiano, por exemplo. Então, isso aqui é basicamente a ideia de mover as operações seletivas, seleção e projeção, para baixo no meu grafo de operadores. Beleza, então vamos ver um exemplo. Imagine aqui que o módulo de reescrita de consulta, ele recebeu uma parse tree, tá? Ele já fez o processo de padronização e gerou aqui uma left deep tree. Ok, então eu tenho aqui empregado e departamento, depois eu faço a junção entre empregado e departamento. Em seguida eu faço uma seleção para recuperar os departamentos cujo nome é DC.
e os empregados cujo salário é maior do que 8.000. Ok, sobre o resultado dessa operação de seleção, eu vou executar uma operação de projeção e projetar aí o nome do empregado, o salário do empregado e o endereço do departamento em que o empregado está lotado. Beleza, isso aqui é um exemplo de uma Left Drip Tree. Ok, então na etapa de melhoria da fase de reescrita de consulta, regras de transformação e heurísticas são aplicadas sobre o meu grafo de operadores com a finalidade de gerar um grafo de operadores melhor, ou seja, com um desempenho melhor, ou seja, que execute mais rapidamente ou em menor tempo, ou acessando uma quantidade menor de páginas de disco. Beleza, esse grafo de operadores melhorado a gente chama de Query Logical Execution Plan. Então, a partir da minha Left Drip Tree, eu gerei um grafo de operadores melhor. Por que melhor? Porque, veja, ó, a operação de seleção que estava nesse ponto aqui na minha Left Drip Tree, eu baixei, usei a heurística de baixar as operações de seleção. Então, a primeira operação realizada agora sobre empregado é fazer uma seleção e pegar somente os empregados cujo salário é maior do que 8.000. E não mais fazer primeiro a junção entre empregado e departamento. Então, primeiro agora eu faço uma seleção em empregado, recuperando os empregados cujo salário é maior do que 8.000. E sobre departamento, ó, eu primeiro agora faço uma seleção para recuperar os departamentos cujo nome é igual a DC. Por que isso aqui é melhor? Né? Porque eu vou logo filtrar aqui um conjunto de linhas e o resultado dessas operações de seleção, elas conterão uma quantidade menor de tuplas. Então, na hora de gerar as tabelas temporárias para guardar esses valores, eu vou guardar menos valores, logo eu vou ocupar menos páginas de disco, logo o desempenho vai ser melhor. E na hora de fazer essa junção aqui, ó, entre empregado e departamento, eu vou fazer uma junção com subconjuntos de empregados e departamentos, então com um número menor de tuplas. E a operação de junção é uma operação cara. Então, eu estou reduzindo também o custo dessa operação de junção aqui. Beleza? Então, na minha fase de melhoria, eu recebi uma Left Drip Tree, apliquei heurísticas e gerei aqui um Query Logical Execution Plan. Beleza? Que é um grafo de operadores construído a partir da Left Drip Tree, aplicando heurísticas para que eu gere um grafo de operadores melhor, com desempenho melhor. Eu poderia continuar esse processo, ó, e fazer o seguinte. Esse aqui era meu gráfico de operadores gerado no passo anterior. Eu posso agora baixar as operações de projeção. Tá? Veja que aqui eu executei a projeção após a junção. Agora eu vou executar essa projeção antes da junção. Então eu já vou projetar aqui nome do empregado, salário e lotação. Aqui eu já projeto, ó, o endereço do departamento e o código do departamento. Então eu projetei os atributos que eu quero selecionar na minha última projeção aqui. E os atributos necessários para fazer a junção entre empregado e departamento. Beleza. Isso aqui já vai gerar uma tabela temporária menor, porque eu estou armazenando uma quantidade bem menor de atributos, de colunas. Então vai caber mais tuplas por página de disco nessas tabelas temporárias. Então, logicamente, vai ser mais rápido acessar essas tabelas temporárias para fazer essa junção. Ok? Então, tanto essa minha versão aqui, que eu chamei de 2, quanto essa minha versão aqui do grafo de operadores, que eu chamei de 3, são equivalentes à minha Left Drip Tree. Ok? Só que elas apresentam desempenhos diferentes. E foram geradas a partir da aplicação de heurísticas sobre a minha Left Drip Tree. Ok, aqui a gente pode ver o mesmo processo, só que agora aplicado a uma consulta aqui do Benchmark TPCH. Então eu tenho aqui a minha consulta do Benchmark TPCH. Aqui eu tenho a minha Left Drip Tree. E veja que eu posso aplicar as regras de transformação e heurísticas para gerar um grafo de operadores melhor, ou seja, que tem um desempenho melhor, que eu estou chamando de Query Logical Execution Plan.
Veja que as operações de seleção, ó, seleção aqui de L-quantity maior do que 9, eu baixei aqui no meu grafo de operadores, ou seja, eu faço primeiro. Então, primeiro eu vou em line item e seleciono todas aquelas tuplas que têm L-quantity maior do que 9. Depois eu vou fazer a junção com part. Ok? Então, aqui eu apliquei a heurística de baixar a operação de seleção. Tá, mas eu poderia também aplicar a heurística de descer as projeções. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou logo projetar, depois que eu fizer essa seleção sobre line item, onde L-quantity é maior do que 9, então após executar essa operação de seleção, eu já vou executar uma operação de projeção, tá? Onde eu estou projetando ó, L order key e L part key, que são os atributos necessários para fazer a junção com part, tá? E são os atributos que eu quero recuperar aqui no final da execução da minha consulta, ou seja, na última operação aqui de projeção, beleza? Então veja que sobre supplier também, ó, eu fiz logo aqui uma projeção, projetei logo s.supkey e sname. Por quê? Porque s.supkey é o atributo que eu vou utilizar nessa junção e sname é o atributo que eu quero recuperar ó, na minha última projeção, beleza? Então aqui eu já apliquei uma segunda heurística, que é a heurística de baixar as operações de projeção. E gerei um Carry Logical Execution Plan numa versão 4, ou seja, um Carry Execution Plan ainda melhor, ou seja, um grafo de operadores ainda melhor. Ok, então esse é o objetivo da fase de reescrita de consulta. Então lembrando, a fase de reescrita de consulta tem 3 etapas: padronização, simplificação e melhoria. A entrada é uma parse tree e a saída vai ser um Carry Logical Execution Plan. Show de bola? Gostou da nossa aula de hoje? Então deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, marca os colegas que querem ser DBA, que querem trabalhar com banco de dados. Não se esquece de clicar no sininho e de seguir o canal para não perder nenhuma aula aqui do curso de SGBD. Beleza? E até a próxima aula.